Faremos aqui a correção de algumas questões da atividade de vocês. A primeira questão dizia o seguinte: calcule as seguintes potências. Então, aqui na letra A, eu tenho 6 elevado ao cubo. A minha base é o número 6 e o meu expoente é o número 3. O que isso quer dizer? Que eu vou multiplicar o 6 por ele mesmo 3 vezes. Então, eu vou fazer 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36. 36 vezes 6 vai ser 216. Quem preferir pode fazer a continha, o passo a passo, né? 6 vezes 6 dá 36, vai 3. 3 vezes 6 dá 18, com o 3 que subiu, 21. Então, é 216. Na letra C, nós temos 0,25 elevado a 0. Todo número elevado a 0, eu não faço conta, ele vai ter como resultado o número 1. Na letra E, nós temos 2/3 elevado à quarta potência. Então, eu vou fazer o 2/3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, vai ficar 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Eu não coloquei o parêntese porque o número aí é positivo, mas se colocar também, não estará errado, certo? E agora eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 2, 16. O 3. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27, 27 vezes 3 é 81. É uma multiplicação de fração, onde a gente multiplica numerador com numerador, que são os números que estão em cima, e denominador com denominador, que são os números que estão embaixo. Na questão 2, ele pedia para calcular. Nós estamos trabalhando agora com as raízes, né? Com a radiciação. Então, a letra A, eu tenho a raiz quadrada de 196. Como é uma raiz quadrada, eu vou ter que procurar um número multiplicado por ele mesmo 2 vezes, vai dar o 196, que esse número é o 14. Se você fizer 14 vezes 14, multiplicar 2 vezes somente, vai ficar 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, com 1 que subiu, 5. 1 vezes 4, 4, e 1 vezes 1, 1. Somando 6, 9 e 1. Então, dá o 196. Portanto, a raiz quadrada de 196 é o número 14. Na letra B, nós temos a raiz cúbica de menos 27. A gente tem que ter atenção, porque se esse índice aqui fosse um número par, não existe a raiz quadrada de um número negativo, não existe a raiz quarta, não existe a raiz sexta, só existe a raiz cúbica, a raiz quinta de números negativos, certo? Então, se o meu índice aqui fosse um número par, como 2, como 4, como 6, quem está aqui dentro da raiz tinha que ser positivo, porque se for negativo, no conjunto dos números reais isso aqui não existe. Mas aqui, como é um número ímpar, então existe sim. Então, eu vou ter que procurar um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar o menos 27. Eu já vi aqui na questão anterior que quando eu fiz 3 vezes 3 deu 9, e 9 vezes 3 deu 27. Então, foi o 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, quando eu faço aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 3, dá 27. Só que aqui dentro da raiz ele está negativo. Então, quer dizer que o meu 3 aqui tem que ser negativo. Porque quando eu faço o jogo de sinal, menos com menos dá mais e mais com menos daria menos. Então, a raiz cúbica de menos 27 é o número menos 3. A letra C, eu tenho a raiz quadrada menos, aliás, eu tenho menos a raiz quadrada de 256. Uma observação. Se esse sinal estivesse dentro da raiz, não existiria essa raiz quadrada de um número negativo. Então, minha resposta era que não existiria. Mas como o sinal está fora da raiz, eu vou colocar ele aqui embaixo.
porque o que importa para mim é o número que está dentro da raiz. A raiz quadrada do número 256. Quem é o número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar o 256? É o número 16. Por que que está ficando negativo? É porque o número que está dentro da raiz é negativo? Não. Dentro da raiz eu tenho um sinal de menos e é ele que está deixando o meu resultado negativo, certo? Então, se você fizer o 16 vezes ele mesmo, você vai encontrar o 256. 6 vezes 6 dá 36, vai 3. 6 vezes 1 dá 6. Com 3 vai dar 9. 1 vezes 6 dá 6 e 1 vezes 1, 1. 6, 9 mais 6 dá 15 e 1 mais 1, 2. Então, a raiz quadrada de 256 é o número 16. A questão 3 pedia para que fosse calculado o valor das expressões. Começando aqui por a letra A. Na letra A, nós temos a raiz cúbica de menos 8, mais a raiz quadrada de 4, mais a raiz quadrada de 256. Novamente, eu tenho uma raiz cúbica de um número negativo. Existe esse resultado? Existe. Não existiria era se aqui fosse uma raiz quadrada, ou se esse índice aqui fosse qualquer número pai, não existiria. Então, a raiz cúbica de menos 8 é o número menos 2. Quando você faz aqui, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, você vai encontrar o menos 8. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Menos com menos, mais, e mais com menos, menos. Se eu colocar só o 2 positivo, vai dar um 8 positivo. Então, não é a raiz cúbica de menos 8. Por isso que o 2 tem que ser negativo. Mais a raiz quadrada de 4. Quem é a raiz quadrada de 4? É o próprio 2. Mais a raiz quadrada de 256. Nós já fizemos na questão anterior e vimos que a raiz quadrada de 256 é o número 16. Aqui eu tenho menos 2 mais 2. É a mesma coisa de você ter 2 menos 2, que vai ser 0. Então, o que sobrou aqui da minha conta foi o número 16. Na letra B, nós temos a raiz quadrada de 81, menos a raiz cúbica de menos 729, mais a raiz cúbica de 125, mais a raiz quadrada de 121. A raiz quadrada de 81 é o 9. Se você fizer 9 vezes 9, vai dar 81. Seguindo a expressão, agora eu vou baixar o sinal de menos. E agora eu vou calcular a raiz cúbica de menos 729. Então, eu já sei que eu vou ter que multiplicar um número negativo por ele mesmo 3 vezes. Quem é esse número? É o próprio 9. Então, se você faz aqui 9 vezes 9 dá 81. Menos com menos, mais. Agora, eu vou fazer 81 vezes menos 9. 9 vezes 1 dá 9. E 9 vezes 8 dá 72. Mais com menos, menos. Então, o meu resultado aqui para essa raiz é o menos 9. Por que que eu vou colocar aqui o sinal de o parêntese entre os dois menos? Porque eu não posso deixar esses dois sinais juntos. E prestem atenção que um sinal desse já é o da expressão. E esse outro aqui é o da raiz, certo? Mais a raiz cúbica de 125. Que é a raiz cúbica de 125? Que é um número que eu vou multiplicar por ele mesmo 3 vezes e ele vai chegar em 125. É o 5. Se você fizer o 5 3 vezes, você encontra 125 e é positivo, viu? 5 vezes 5 dá 25 e 25 vezes 5, 125. Mais a raiz quadrada de 121. A raiz quadrada de 121 é o próprio 11, certo? Então, aqui eu vou começar